Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 59. Eu sou o Rodrigo Bibo e liga como é que chama médico, gente? 193? Não. Como é que liga? Não é bombeiro? Médico? 192. 192. Chamem os médicos. Chama o SAMU. Chama o SAMU. 192. A gente precisa deles. Eu sou o Thiago Pereira e tudo que eu aprendi sobre medicina eu devo ao Dr. House. Você aprendeu errado. Tu é formado em Grey's Anatomy também? Não, eu só sou formado em House mesmo. Entendi. Eu sou Silvane Silva Moreira, uma sacerdotisa regida pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Meu Deus do céu. Eu sou Leonardo Cunha e bem-aventurado o médico que deixa um rastro de paz e não de destruição. Meu Deus. Fala pessoal, meu nome é João Pedro e a medicina, no fundo, talvez seja o nosso atestado de óbito. Uau. Caraca, maluco. Meu Deus, essa foi forte. Eu não sei se eu entendi, mas depois tu explica, hein, João? Galera, estamos aqui com esse timaço de médicos. Olha aí, como a gente tá na internet, é Médicos Sem Fronteiras. Estamos aqui, gente, com essa galera para falar sobre medicina, fé. Tiagão, qual é a ideia dessa pauta e por que tu reuniu esse timão aqui? Fala, Bibo. Rapaz, a gente percebeu que há muito tempo a gente tá gravando BTcasts ABC2 e a gente não tinha falado sobre medicina ainda. Olha que crime a gente não falar sobre medicina, que é uma ciência tão preciosa e tem muita gente, né, na ABC2 que é da área da medicina, que se importa com a medicina e todos nós precisamos de médicos, né? Exatamente. Então a gente resolveu falar um pouco sobre a profissão da medicina, né, o exercício da profissão, carreira médica, a questão da vocação, os desafios que os médicos enfrentam, né? Uhum. E, enfim, né, como que nós podemos lidar com tudo isso nas igrejas, como que os membros das igrejas, como que os leigos podem olhar para a carreira médica, olhar para os médicos da sua congregação, e também como que os cristãos que têm interesse por essa carreira, né, podem entender melhor como seguir essa carreira, né, como ser um bom médico a serviço do reino de Deus. Nossa, muito bom. Olha, gente, estão aí então com a Sil, o João e o Léo, vão se apresentar daqui a pouco, mas antes, é claro, os recados laboratoriais. Ei, Bibo, sei que esse podcast está incrível e o pessoal quer logo ouvi-lo, mas antes vocês precisam ouvir os recados sobre os cursos da academia e sobre o Radar ABC2. Fim de ano chegando, trabalhos sendo entregues, hora de encerrar uma etapa e planejar a próxima. Hora de você pensar em investir em estudar temas que você tanto ama e que são tão importantes para a sua vida e para o seu trabalho. Os cursos da Academia ABC2 estão incríveis e foram preparados com muito cuidado pela nossa equipe de professores. Nossos cursos são estruturados para você gerenciar seu tempo de forma autônoma e se tornar um conhecedor excepcional com sabedoria teológica e científica. Eles são projetados para transformar ativamente sua vida intelectual. Seja você estudante, professor, membro da igreja, universitário ou responsável pela educação de seus filhos em casa. Além disso, você terá a oportunidade de conhecer e interagir com outras pessoas que compartilham da mesma jornada de crescimento intelectual. Ninguém precisa fazer essa jornada sozinho. As inscrições continuam abertas. A Escola do Messias com Igor Miguel, Vieses Cognitivos e Psicologia Moral, uma abordagem cristã com Guilherme de Carvalho, Virtudes e Vícios Intelectuais com Marcelo Cabral, Fé, Ciência e Cultura com Rodolfo Amorim, Pedagogia Cristã, Teoria e Prática com Igor Miguel. Todo esse conhecimento está ao seu alcance. Aproveite essa oportunidade de adquirir conhecimento, cultivar virtudes intelectuais e aprofundar sua cosmovisão. Comece sua jornada de estudos com a Academia ABC2 hoje mesmo. No Instagram, clique no link da Academia _ABC2 e matricule-se no seu curso. Gente, para fazer então esse BTcast, temos aqui a Sil, que é integrante aqui do Bibotalk. Tudo bem, Sil? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Bibo. Together. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
Boa madrugada. Essa voz assim, né? Tipo, a Sil tinha que ser conselheira. Eu acho que ela errou na profissão. Acho que ela tinha que ser uma conselheira, assim, essa voz assim, tipo. Voz de locutora. Dá uma autoridade, dá uma autoridade. Seja bem-vindo aqui. Mas o médico tem um pouco de conselheiro, né? Bastante, acho que é importante, né? Quando vai dar algum diagnóstico e tal, é importante ter uma voz assim que passa uma tranquilidade também. Legal, muito bom. Sil, você é médica de qual área, de qual especialidade? O que você faz aí na área da medicina? Então vamos lá, resumidamente, né? Eu sou uma médica que entrou na faculdade no século passado, antes do Enem. Eu sou da turma de 99, formada em 2005 da UFRJ. E depois eu fiz residência de clínica médica, depois eu fiz geriatria e depois eu fiz o mestrado em ciências médicas. Olha aí, então, mas isso quer dizer o quê? Que você trabalha com você é geriatra ou você é acadêmico? A área é geriatria. Legal, Sil, geriatra então. João, você trabalha em qual área aí na medicina? Então, eu fugi um pouquinho dos padrões que geralmente os médicos trilham. Eu formei na UFMG e eu trilhei um caminho de gestão de serviços de saúde. Caraca, então, mano, tipo o cara que gerencia o hospital e tal. Isso. Eu percebi durante a faculdade ali que haviam muitos bons profissionais, enfermeiros, técnicos e médicos, reféns de um sistema ruim. Então eu pensei assim, poxa, minha família é cheia de administradores, eu sempre gostei, por que não juntar uma coisa na outra, né? Então, por que não fazer uma boa gestão para que o dom de outras pessoas possa brilhar e trazer bons resultados para os pacientes? Então, eu segui nessa linha. Aí eu fui fazer um MBA de gestão de serviços de saúde na Fundação Getúlio Vargas. Caraca, peraí, então tu fez um tempão de medicina, todo aquele rolê de medicina, você é formado em medicina, certo? Sim. Fez todo o rolê, e aí assim, tipo, mano, eu vou cuidar da administração da parada. Velho, que da hora, mano. Pois é. Que da hora. E tu tá trabalhando na área ou tá estagiando ainda? Como é que é, assim? Tá levando planilha? Ou tu já tá, assim, tipo, andando no meio do hospital, apontando o dedo? Eu quero uma marca aqui, ó, vamos melhorar isso aí. Eu tô trabalhando. Hora, Hoje em dia eu trabalho com consultoria de gestão assistencial, indicadores hospitalares, gestão de escalas médicas, relacionamento médico, coisas do tipo. Cara, que da hora, mano, que da hora. Poxa, realmente eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei que quem administrava o hospital era tipo o João Ferreira, sabe assim, o cara lá formado em administração. Eu não sabia que tinha um médico assim, administrador. Que da hora, mano, que legal, muito legal mesmo. Parabéns, João. E Léo, parabéns pra Sil também. Parabéns pra todo mundo, né, gente? Agora dei parabéns pro João e parabéns pra todo mundo. Até pro Thiago, né, que é biólogo, parabéns pra ele também. E aí, Léo, e você? Então, eu sou formado pela Federal de Santa Catarina, pela UFSC, lá em Florianópolis. Opa, usuário de maconha, com certeza. Vou deixar abaixo. Gente, é uma piada, tá, galera? Uma piada aqui, que na Federal de Santa Catarina a maconha é liberada. Só uma piada interna do estado aqui, gente, por favor. Foi só uma piada. O Léo não usa até onde a gente sabe. Trabalhei por um tempo como médico na estratégia de saúde da família e também trabalhei como médico no Exército por 2 anos. Hoje sou médico residente em terapia intensiva pelo Hospital Universitário Cajuru, aqui da PUC, Paraná, e tô nessa nova vida aí tentando aprender os meios da UTI. Caraca, mano, tipo, a UTI é quando chega a galera lá arrebentada, esfaqueada, tirada, esmagada. Esses mesmos, esses aí que a gente gosta. UTI é... Nossa, mano, eu já falei pra ti no off-talk que essa frase é muito ruim, né? Ô, Jigsaw, tu para? Meu Deus, ó, gente, legal. Então, a Sil, geriatra e acadêmica, o João administrando hospitais e prestando consultoria, e o Léo, qual é o nome que você falou no off-topic, Léo, que eu esqueci? É intensivista, não? Eu ainda não sou, mas eu estou me formando um médico intensivista. E qual que é o médico que anda na ambulância? Ele é um enfermeiro mais capacitado ou é um médico também que atende aí acidentes de carro nas BRs e tal? Você não precisa ter uma especialidade específica para trabalhar com isso. Pode trabalhar com diversas especialidades. Cirurgiões trabalham com isso, intensivistas trabalham com isso, clínicos trabalham com isso. Mas normalmente a especialidade que gira mais em torno desse tipo de serviço, assim como também trabalha muito em pronto-socorro, é o médico emergencista. Que é diferente do rolê que tu tá fazendo. É diferente, somos diferentes, somos arquirrivais. Caramba, mano. Aí, ó, vocês não podem ser rivais, vocês têm que ajudar nós, cara. Não, mas é tipo, assim, é aquela rivalidade tipo casas do Harry Potter, assim, sabe?
tá tudo certo. Exatamente. Mas assim, a gente vê nos filmes aquela coisa do paramédico, né? Parece que no Brasil não existe paramédico, é isso? Assim, tem esse outro setor aí, emergencista, né? Acho que é importante explicar que o sistema brasileiro ele é um pouco diferente do que você vê nos filmes. Então, quem tem referência de Hollywood, no dia a dia algumas coisas variam, né? Por exemplo, uma coisa que é legal de explicar, qualquer médico que tem um CRM, a princípio, para 90% das coisas que existem em medicina, ele vai poder exercer. Só que quanto menos qualificado ele for, mais penalizado ele é pelos erros, entendeu? Porque você não estudar, você não fazer um curso, você não fazer uma especialização, você não fazer uma pós, você se meter a fazer alguma coisa, te traz grande penalidade. Então, a princípio, todo mundo se forma habilitado para tudo, mas você vai correr atrás das suas qualificações para você poder exercer melhor aquela área que te interessa. Então, você pode se formar e ser médico na ambulância, mas, em geral, o cara que vai lidar com aquilo, ele tem mais afinidade, ele gosta, e tem alguns cursos que são obrigatórios para que você possa fazer aquilo, né? E aí o pessoal da emergência, alguns cirurgiões também vão. Com relação a Hollywood, por exemplo, o paramédico americano é muito mais habilitado do que o brasileiro, né? O cara lá faz praticamente tudo, muito pouca coisa é exclusivo do médico lá, que é diferente do Brasil. No Brasil, o médico faz mais coisas, né? Sil, então acho que você já trouxe um tema muito interessante aí, né? Que é totalmente relacionado com o processo de formação do médico. Então isso já mostra que existem desafios muito grandes no próprio processo de formação do estudante de medicina, né? Que vai se tornar um médico. E, enfim, né? Existem muitos desafios, mas existem também muitas oportunidades. Eu acho que isso é muito interessante porque mostra que o estudante ele tem um universo pela frente, e eu acho que isso gera também, às vezes, muitas angústias, muitas dificuldades, assim, para que o estudante entenda onde ele está e onde que ele vai chegar, né? E eu tenho pensado, assim, e eu queria ouvir de vocês, né, de vocês três, essa diferença, assim, né, de duas fases muito distintas na carreira médica, que é o antes de se tornar médico, que é a graduação, né, a formação durante todos esses 6 anos e outros anos ainda, né, de residência e outras coisas mais de especialidades, que é o processo em que o médico está se formando, né, e está se especializando. Então existem muitas questões envolvidas ali e todo mundo enfrenta as mesmas coisas, mas eu imagino que o estudante cristão, por exemplo, né, ele vai enfrentar algumas coisas específicas. E esse é o período da graduação. E existe um outro período depois, que é o período depois que você se torna um profissional e você vai exercer, né? Eu acho que, e aí envolvem outras questões, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esses desafios do período da graduação, se vocês vivenciaram alguma coisa, se vocês já eram cristãos quando estavam na faculdade também, né? Isso às vezes conta. E como que vocês, talvez olhando para trás, como que vocês veem isso na cabeça do estudante cristão, né? Aquele estudante que saiu da igreja ali nos 18 anos, foi para a faculdade e se viu diante de todos os dilemas universitários que são comuns a todo mundo, mas diante também dos dilemas do curso de medicina, ou se é que existem, né? Será que existem dilemas específicos para o estudante cristão no curso de medicina? Eu não sei a Sil e o Léo, mas eu não era cristão quando eu entrei para a faculdade. Eu me converti no meio da faculdade de medicina. O pessoal às vezes até assusta, né? Mas como assim você converteu no meio da faculdade? Geralmente assim, né? O pessoal acha que a faculdade é o lugar do desviado, né? De se desviar. Eu me converti no meio da faculdade. Foi um processo interessante, porque como eu me converti ali no meio mesmo, eu tava na verdade no meio um pouquinho antes. Eu estava saindo do ciclo básico, que é aquele momento que a gente estuda muita ciência de base, e indo para a parte mais prática do curso, eu tive um contraste muito grande, porque eu era da atlética, né? Aí eu acredito que os meninos vão entender quando eu digo isso, aí eu vou explicar a piada para quem tá ouvindo. O pessoal da atlética é o pessoal que se envolve muito com esportes, com organização de festas e tudo mais. E eu tava ali encabeçando esse movimento. Então eu tava, por exemplo, para organizar a maior calorada de medicina de Minas Gerais. E nesse momento, exatamente no meio da organização desse evento, eu me converti. Então eu vivi muitos dilemas até nesse sentido, porque eu estava ali organizando, ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo como um filho de Deus, um salvo por Cristo, eu estava do meu lado com uma planilha de bebida para comprar, porque eu tinha que organizar a festa que ia ter 2 semanas depois. Só comprou refrigerante. Rapaz, isso dá um Cerveja sem álcool. Só comprei refrigerante e todo mundo ficou muito bravo. Gente, fracasso pro mundo, né? Vitória pro reino de Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Mas, como eu me converti ali no meio, eu me vi entre 2 mundos ali. Então, a grande dificuldade que eu tive... o jabá não adianta, já passou a conferência. Esse É negócio verdade, entre mundo já passou.
Para quem não sabe, gente, eu sou fundador do Prisma, a gente teve uma conferência que o tema foi Entre Mundos, então por isso do Jabai. Mas eu tive muita dificuldade de manter a ordem dos amores do meu coração correta durante a graduação, sabe? Porque pode parecer muito subjetivo, mas todos os outros problemas que eu tive derivaram desse. Porque a medicina, se você deixar, ela te engole por causa do tanto de hábitos que você tem que adquirir durante a graduação e após ela também. Então, meus desejos, meus amores ali, aí no meio numa cabeça de um neófito, isso ali foi bem bagunçado para mim. Mas depois, o Senhor foi me endireitando ali, e muito por causa da rotina, né? Aí a Sil e o Léo vão entender também que é um curso integral, né? Então, você tá ali o tempo inteiro imerso naquilo ali. Eu acho que um dos grandes desafios, na verdade, da nossa carreira, ela começa antes da graduação. Ela começa na época do cursinho pré-vestibular. A gente já tem um diferencial ali que a gente já começa naquela fase assim que você é bem adolescente. Foi na fase que eu me converti, inclusive. Eu me converti na época da preparação para o vestibular de medicina. Então você tá numa fase em que você não tem uma identidade muito bem definida, você não sabe muito bem o que você quer para a vida e você tem que tomar uma decisão muito grande sobre o seu futuro, que é entrar na medicina. E às vezes isso é um pouco árduo, porque você tem que estudar bastante. Normalmente a gente toma essa decisão de forma muito romântica e eu gosto de brincar que a gente toma essa decisão baseada em 3 grandes fatores, que são, se você perguntar numa sala de estudantes de medicina do primeiro período, por que eles estão ali, 90% vai ter alguma dessas 3 respostas, que é, eu queria conhecer mais do corpo humano, eu queria ajudar as pessoas, e eu adoro série de médico. Essas são as 3 principais. Os outros 10% quer ganhar dinheiro. Brincadeira. Esse, na verdade, todo mundo quer, mas ninguém fala, né? Essa é a verdade. Mas quando a gente pensa nessas 3 coisas, a gente já acaba descobrindo que a medicina ela já é uma surpresa ingrata, porque a gente estuda clínica, a gente não estuda biologia. Nós temos bases biológicas muito grandes e importantes para a nossa ciência, mas a nossa ciência é uma biologia aplicada. Então, o nosso conhecimento sobre o corpo humano não é aquilo que a gente mais gosta. Tanto que, se você conversar com estudantes de medicina no geral, o nosso curso ele é dividido em 3 grandes blocos, né? Os 2 primeiros anos, os 2 anos do meio e os 2 anos finais. Ciclo básico, que é onde a gente estuda as ciências básicas, bioquímica, biologia celular, anatomia, como o João já tinha comentado. O ciclo clínico, que é onde a gente começa a estudar mais as doenças, as especialidades médicas, os tipos de cirurgia que existem. E o internato, que é o estágio obrigatório do curso, que são os últimos 2 anos em que a gente fica mais tempo no hospital mesmo. Mais vendo os pacientes, atendendo de forma um pouco mais prática. Então, a gente já não tem esse amor pela biologia, ele já acaba se perdendo um pouco no começo, porque a grande maioria dos estudantes de medicina detesta o ciclo básico, porque é um ciclo bem cansativo e maçante. O segundo, quero muito ajudar as pessoas. Isso é muito interessante, porque já até é descrito em literatura, tá? Tipo, artigos científicos mostram isso, que o curso de medicina ele tende a reduzir a empatia do estudante de medicina ao longo do curso, assim. A gente vai se tornando cada vez mais frio e menos ajudador. Sério, mano? Exatamente. Explica. Eu acho que tem muito a ver com tanto o peso que a gente tem como a responsabilidade muito grande que nos é colocada numa fase de vida em que a gente é muito novo e tem muito pouca resiliência pessoal. Por exemplo, a grande maioria dos estudantes de medicina normalmente vem de uma classe média, uma classe média alta, acaba não tendo grandes dificuldades assim ao longo do seu percurso de vida. E quando a gente chega na faculdade, a gente acaba se deparando com situações de vida e morte, gente com câncer, gente com perna amputada, gente com doença irreversível, criança com doença, gente que morre. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que processar numa fase de vida muito cedo. E é muito interessante que tem uma frase que resume muito bem pra mim isso, que é, a gente tem esse sentimento de que a gente tem que saber tudo e de que a gente não sabe nada ao mesmo tempo. É constantemente isso, porque você sempre tá com aquele sentimento de assim, meu Deus, eu preciso estudar, porque senão eu vou matar alguém. Esse é um sentimento real, é um sentimento muito real. E esse sentimento acaba consumindo você com o tempo. Se você não tem mecanismos para poder trabalhar muito bem isso, o enfrentamento disso, isso acaba deixando as pessoas muito cansadas, burnoutadas, esgotadas. Então, essa coisa do ajudar as pessoas cada vez vai se perdendo ao longo do curso. E a terceira coisa, claro, né? Eu assisto muito Dr. House e Grey's Anatomy e eu quero muito fazer medicina porque eu quero viver aquilo que eles vivem, né? Daí a gente não precisa nem falar, né? Que não é o glamour que a gente... Gente, assim, é só você ir trabalhar numa UPA SUS, assim, que você vai ver que não é aquele glamour todo, não. Já vai sentir a realidade. Ô, Léo, teve uma série brasileira que eu não vi, vocês viram? O pessoal falou bem, é mais ou menos próximo àquela série brasileira? O Sob Pressão, né? Então, eu assisti poucos episódios, eu não sei se o pessoal assistiu mais, eu não conheço a realidade do Rio de Janeiro, eu acredito que tenha alguns excessos importantes, assim. Eu acho que também tem uma
coisa muito pesada, que é a coisa do protagonista ser um ateuzão, assim, que ele desrespeita a fé, assim, que ele acha que a ciência é... Isso daí já é um outro tema que a gente acho que provavelmente vai acabar abordando mais pra frente, né? Que é esse dualismo que a gente vive dentro do meio acadêmico entre fé e ciência, mas eu acabei não vendo tanto. Não sei, pessoal, vocês viram mais um pouco dessa série? Eu vi uns episódios sobre pressão. Eu acho que, então, a medicina no Rio de Janeiro. Gente, assim, a gente chamava de medicina de guerra, assim, algumas coisas. Por acaso, assim, eu falei que eu fiz geriatria, mas eu dei plantão em emergência, dei plantão em UTI. Aquela fase do início da residência, eu circulei por vários cenários, assim. Eu fui de dar palestra para aluno de ensino médio sobre que queria ser médico, até, sabe, fazer de tudo, né? Então, assim, a medicina no Rio de Janeiro, ela tem uns bolsões, assim, que é bem medicina de guerra. Eu acho que melhorou um pouco nos últimos anos. Essa série, ela traz alguns relatos, assim, o lance da mangueira e da garrafa PET improvisada para fazer alguma coisa. Teve a história do ortopedista que pegou a furadeira Bosch da construção para fazer cirurgia. Essas histórias, elas são reais lá no Rio de Janeiro. Elas não são contemporâneas ou cotidianas, mas chegaram a acontecer umas bizarrices. O hospital onde eles retratam, né, essa história é inspirada no Hospital da Baixada Fluminense, muito grande, de uma área muito grande lá, né? Eu nasci na Baixada Fluminense, no lar cristão, né? Na época do vestibular entra muito aquela ideia do rompendo em fé, né? Eu vou vencer e depois de vários vestibulares eu vou conseguir. E muito com aquela ideia, né? Da medicina meio sacerdotal mesmo. Eu tinha muito essa cabeça, né? Esse lance de entrar para ajudar as pessoas é muito real. Agora, nós, quando entramos na faculdade de medicina, nós somos um grupo extremamente competitivo. Nós vencemos uma competição muito acirrada. Tem gente que estava tentando há anos, tem gente que a família investiu a vida inteira dinheiro para colocar aquela pessoa numa faculdade de medicina. Então são pessoas extremamente competitivas, sob muita pressão familiar, às vezes pressão da família, da igreja, dos amigos, da cidade, quando tem que se mudar. Então é uma galera que chega já assim, olha, eu tô aqui, eu vou vencer. E não necessariamente tem vocação para ser médico. Então sempre que eu falo... Ixi, aí é ruim, hein? E eu sempre falo para as pessoas assim, eu já fui dar aula no ensino médio sobre isso, eu sempre falo, médico tem que gostar de gente. Mesmo que você faça uma área que você não vai lidar com pessoas diretamente, você tem que gostar de pensar no bem-estar do ser humano, na melhoria das condições de vida das pessoas. E muita gente entra com outras ilusões, ou achando assim, eu posso ser cirurgião fetal? Não, você pode ser cirurgião fetal, mas você ser cirurgião fetal vai levar uma jornada de carreira para você se especializar e chegar nisso, que antes você vai esbarrar em várias outras áreas que provavelmente vão te puxar. Então muita gente entra na faculdade de medicina com uma ilusão e sob muita pressão, sendo que é uma faculdade que a maioria das pessoas vai ficar ali no estudo, né, no primeiro terço, basicamente estudando áreas da biologia, dos fundamentos, assim. As pessoas acham extremamente maçante, mas é extremamente importante. Então chegava lá no meio da faculdade, a pessoa ficava assim, mas eu não entendi por que funciona desse jeito. Assim, lembra lá do básico que você dizia que era inútil? Então, agora você descobriu o motivo. Então o pessoal... Lembra do biólogo, você tem que lembrar do biólogo. Exatamente, Thiago. E o que acontece? O pessoal estuda por 6 anos, é um tempo muito longo. Então, assim, eu fiz técnico em enfermagem no ensino médio. Porque na minha família, ninguém nunca tinha feito faculdade. E o pessoal pensava assim, Silvana, se você fizer e não passar, né, para um vestibular, você tem que ter uma profissão, né? Então, o que aconteceu? As minhas amigas, a maioria fez enfermagem. Então eu era aquela menina do 6º período, carregando tubo de sangue, né? Pra lá e pra cá, que o 6º período dentro do hospital é um office boy. Eu tava lá de office girl, passando pra lá e pra cá. E as minhas amigas tinham chefe de enfermaria. Então, eu já tava lá chefiando enfermaria. Então é uma formação muito longa, muito desgastante. Se você tá com a família, dinheiro da família investido, você ainda tem essa pressão. Muitas vezes a pessoa tá em crise, não sabe se quer ou não quer ser médico. Muitas vezes a pessoa tá longe de casa, aí tá extremamente estressada, e o que acontece? Tem uma festinha, tem não sei o quê, o pessoal cai fora, sabe? Acaba indo pra outras coisas. Se a pessoa não tiver um grupo de fé com o qual ela vai compartilhar, se ela não tiver pessoas que acompanhem, é um momento de muito estresse. Agora, a pessoa se forma, e ela se forma também super insegura, porque ela tá com aquele monte de informação na cabeça, ela fez 1001 treinamentos, ela fez 1001 estudos, e foi fazer plantão não sei aonde, não sei o quê, e ela já conhece
conhece um monte de gente e o pessoal fala assim, ó, toma aqui sua carteirinha, você agora tem permissão pra matar alguém. Você quê? Né? Então você fica extremamente também sob pressão nesse início de carreira. Eu costumo brincar que o recém-formado, ele é o melhor médico pra te atender, porque ele vai checar aquela informação 3 vezes antes de fazer contigo, ainda vai ligar pra alguém, se possível ele vai caçar alguém no plantão pra perguntar. O médico experiente é o que erra mais, inclusive isso tem estudo, estatística de que os que são formados há mais de 10 ou 15 anos são os médicos que mais erros cometem. Em geral, o recém-formado é extremamente cuidadoso, mas é uma fase de muita pressão. Então, muita gente adoece, muita gente cai pro cinismo, né? Muita gente acaba tendo problemas de relacionamento, então é a hora que a pessoa termina com a namorada, é a hora que a pessoa, né, termina o noivado, a pessoa se aborrece com a igreja, então pode se afastar da igreja. Por outro lado, pelo menos na minha realidade, não sei dos meninos o que eles vão dizer, eu acho que o médico, em sua maioria, ele é religioso. Ele pode não ser cristão, mas ele é muito religioso, entendeu? Então tem muito médico espírita, amigo assim meu, que é muito espiritualizado, né, espírita, ou os que são, né, de origem judaica, também são muito engajados, né, os católicos são muito engajados, até os religiões de matriz africana conheço alguns poucos, mas em geral o médico é muito religioso. Sil, você tá falando uma coisa muito interessante aí, eu acho que fecha com algumas coisas que o João falou, que o Léo falou também, que a medicina sufoca, né, que a medicina, ela te coloca, ela te moe, né, assim, ela te coloca diante de dilemas, de desafios, assim, que são terríveis e você somou com isso de que existe essa espiritualidade, eu achei muito interessante, na verdade, e queria até tentar explorar um pouco, pensar por quê, né, como lidar com isso. Ou seja, são desafios que são colocados e eu imagino que a fé cristã tenha boas respostas a oferecer para isso, né? Eu tô até dando um pulo aqui nessa pauta porque eu fiquei já curioso com isso, queria ouvir de vocês. Vocês entendem que existe uma visão cristã da medicina ou para a medicina que possa ajudar a solucionar esses grandes problemas aí, né, que vocês colocaram? Principalmente essa coisa de sufocar a pessoa, quase de te oprimir, mas também te ajudar a lidar com essas outras questões que te colocam sob pressão, né, de ter uma vida nas suas mãos, de você poder matar ou trazer a cura. Como que a gente pode tentar agora conciliar, né, ou juntar o exercício dessa profissão com uma visão cristã das coisas, né? Como que vocês construíram isso aí ao longo da caminhada de vocês, né, todo esse período, o João que falou que se converteu ao longo do tempo, né, aí no meio da graduação, como que vocês foram juntando essas coisas, entendendo, talvez aqui a minha fé vai me ajudar a resolver esse problema, ou ela tem uma resposta boa pra isso, ou os meus colegas precisam dessa resposta que eu também tenho. Como que vocês vivenciaram isso? Eu queria fazer um gancho com o que a Sil falou agora sobre o médico religioso, porque a vocação médica, ela já é muito antiga na história da humanidade, assim. Então, e ela sempre foi vinculada à religião, de certa maneira. Se você parar pra pensar, só pra dar um nível de como a gente tem muita responsabilidade, para pra pensar quantos cursos de faculdade, toda profissão tem o seu código de ética, mas quantos cursos de faculdade tem o código de ética do estudante? A medicina tem o código de ética do estudante de medicina. Então, assim, é um nível de ética muito alto. Legal, eu não sabia disso. É interessante que o nosso juramento é um dos juramentos mais conhecidos por causa disso. E quando a gente olha para o primórdio do juramento hipocrático, que é o juramento que a gente faz no final do nosso curso, ele era um juramento que, antes dele ser reformulado, né, para ele ser um pouco mais contemporâneo, ocidental, ele iniciava invocando deuses, invocando Asclépio, Apolo e Hige Panaceia, que são deuses que representavam a medicina em si, como também o médico sendo punido pelos deuses por tentar ressuscitar os mortos, a cura de todas as doenças na figura de Panaceia, as boas práticas de saúde na figura de Hígia, e também Apolo também era uma figura importante em saúde. Então, a espiritualidade, ela sempre foi uma coisa muito presente dentro do cuidado, né? A ética médica, ela se desenvolve de uma forma muito intensa nos últimos séculos, porque a medicina, até pouco tempo atrás, ela era muito marcado por charlatanismo. Na verdade, até hoje, né? Ela é marcada, mas assim, hoje nós temos estruturas legais para nos proteger disso muito maiores. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O ponto é que é muito aquela coisa do mito da neutralidade. Não existe ciência neutra.
eu sempre sofri na faculdade por causa dessa neutralidade que eu percebia que ela não existia, que desde cedo eu sempre fui eu fui aquele jovem cristão que se converte fora de berço cristão, daí tem muitas dúvidas, que vem tipo de um agnosticismo / ateísmo de ensino médio, assim, e tem muitas dúvidas, daí vai lá ler C.S. Lewis e lê um monte de apologética, e lê um monte de coisa, e tira várias dúvidas e não sei o quê, e enche o saco da igreja inteira por causa disso, porque ninguém sabe responder isso, porque ninguém se importa muito, e tá tudo bem também, porque eram perguntas meio bobas, e essa indignação, ela sempre surgia dentro da faculdade, porque eu via que a gente lidava com coisas que são muito intensas, a gente lidava com questões de vida, morte, de saúde, de doença, e construções que elas eram muito baseadas nessa ideia de uma neutralidade científica, de não, tá tudo bem. Cada vez mais a ideia de espiritualidade, inclusive, ela tem surgido dentro da medicina como um fator de proteção para doenças, por exemplo. A espiritualidade, a vivência de comunidade, todas essas coisas, elas são fatores de proteção para doença cardiovascular, elas são fatores de proteção para adicção a drogas de abuso, por exemplo, até a envolvimento com violência. Tipo, a gente tem cada vez mais a literatura se consolidando nessa direção. E isso tem chamado a atenção de todo esse discurso, muitas vezes, de neutralidade. A gente passou por uma fase que nas últimas décadas, nos últimos séculos, a gente tinha uma medicina que ela era muito baseada num contexto biologeticista, assim, a gente tinha uma visão muito biomédica das coisas, assim, era tudo muito, a doença tal, trata com remédio tal, igual a cura tal. Então, a nossa saúde, ela vai ser igual à ausência de doença. E hoje em dia, a gente tem tido, com essa mudança social que a gente tem tido muito importante, a gente também tem visto isso no conceito de saúde e de doença. Hoje em dia, o nosso conceito de saúde não é mais ausência de doença, mas é bem-estar biopsicossocial e espiritual, assim que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define saúde. Então, você vê que... Ou seja, ninguém tá saudável, então. Exatamente, é uma visão muito utopista, e ela é uma coisa assim, até que gera uma necessidade de, meu Deus, se eu estiver desconfortável com qualquer coisa absurda, eu preciso correr agora pro médico para ele me tratar. Então, tem muito essa questão. Então, eu sempre via o cristianismo, a minha fé, como o grande lugar onde eu encontrava o equilíbrio, porque eu sempre via uma grande dicotomia dentro da faculdade, de pessoas que eram pessoas muito humanizadas, mas que tinham vontade zero de estudar, então tinha uma pegada assim, meio tipo medicina integrativa, assim, o que não tem nenhum problema, tá? Só também não sendo preconceituoso, mas tinha uma coisa assim, meio tipo anti-ciência, assim, e tinha um outro lado que era uma coisa assim, do tipo assim, a técnica é a única coisa que importa. Então, assim, eu não preciso me preocupar o que o meu paciente tá sentindo, eu preciso ser técnico, eu preciso 2 mais 2 igual a 4. E eu sempre via assim que o cristianismo, ele nos dava um baita equilíbrio, porque ele me ensinava que eu precisava ser humano, porque, né, temos que amar a Deus e amar ao nosso próximo, e ao mesmo tempo eu tinha uma responsabilidade de aprender a ciência, porque Deus nos deu a ciência, através dela nós somos maravilhados, nós aprendemos como nós podemos usar aquilo que ele nos ensina através da ciência para poder abençoar outras pessoas. Então é muito interessante que o cristianismo tem um potencial extremo para construir uma visão de mundo de uma medicina. Só que eu acho que isso ainda é um gap. E quando a gente fala de cosmovisão, muitas vezes a gente tem coisas muito bem consolidadas em relação à arte, em relação a direito, em relação à política, mas dentro do contexto de saúde, às vezes a gente não consegue extrapolar para além de discussões extremamente espinhosas, como, por exemplo, eutanásia e aborto, que são discussões extremamente importantes, claro, mas que tem muito mais coisa legal para ser discutida. O que significa ser saudável? O que é saúde e doença? Como a gente define isso? E o cristianismo tem algo para nos oferecer? Eu tinha um professor de dermato que dizia que o primeiro grande atlas de dermatologia está em Levíticos, sabe? Tipo, então, na descrição lá das leis judaicas. Então, a gente tem muita coisa para oferecer como cristãos e é a nossa tradição cristã para oferecer para a medicina. A gente só precisa trabalhar um pouquinho. Muito legal isso que o Léo colocou aí. E assim, no que tange ao graduando, né, ao estudante de medicina, uma coisa que eu observei muito, e que é um fenômeno que não acontece só na faculdade de medicina, mas está acontecendo globalmente, atestado por estudos também, é que cada vez mais existe uma certa fuga para uma espiritualidade diante de grandes dilemas que se encontra na vida. Então, assim, ao invés de uma tendência que pensava-se ali no começo do século XX, de que a religião ia sumir com o avanço da ciência, parece que está acontecendo meio que o contrário, que as pessoas estão se encaixando talvez numa espiritualidade sem religião e tal. Então eu via muitas pessoas da minha própria sala e colegas de faculdade que, diante dos dilemas que a faculdade colocava, dilemas de vida ou morte, dilemas pessoais, né, de como equilibrar a vida social, vida emocional, vida financeira durante a faculdade e depois dela, para escapar desse turbilhão de emoções, de raciocínios e de dilemas, fugia-se para a espiritualidade, sabe? Então a gente via uma efervescência espiritual muito grande. Muitas das vezes ela não era cristã,
cristã, mas uma efervescência espiritual muito grande dentro da faculdade. Então, chovem convites para diversos grupinhos, para além daquelas células que a gente tem nas universidades, né? Então, isso é um fenômeno muito interessante. E assim, parece que a ética, né, ela só aparece quando a gente quer falar sobre temas como aborto, eutanásia, transhumanismo, fertilização in vitro, mas o ethos da medicina, né, aquilo que a gente crê sobre medicina, está presente desde a própria concepção do que é vida, do que é morte, o que é o ser humano, né? Qual que é a base da sua dignidade, por que vale a pena lutar pela vida, por que talvez não vale a pena lutar pela vida? E as conclusões sobre aborto, ou essas questões mais polêmicas, né? Elas são só a ponta do iceberg. Abaixo disso tem uma série de pressupostos, raciocínios fundamentais, motivos básicos do coração ali. Então, assim, pensar em uma visão cristã para a medicina, eu não acho que um dia nós vamos conseguir fazer um tratado de, assim, o que é medicina cristã, né? Mas eu acho que dá para pensar medicina com um olhar cristão, como o Léo bem colocou. Porque, olha só, a gente é colocado diante de situações que vão para muito além do que a ciência consegue explicar. E quando a gente tem os nossos pressupostos e os nossos pilares abalados, a gente tende a buscar o transcendente. E aonde que a gente vai buscar esse transcendente? Essa é a questão. E para a medicina, e não só para o médico, eu acho que o paciente também que está ali sofrendo de alguma doença, de alguma comorbidade, ele em alguma medida ele vai pensar sobre isso também. Porque o que é a medicina? É uma ciência que se dedica à manutenção, preservação, restauração da vida. Então a medicina só existe porque, por exemplo, a morte é uma realidade. Se a morte não fosse uma realidade, para que existiria medicina? Então o homem só se interessa em fazer medicina porque, de alguma forma, ele é inconformado e indignado com a morte, de alguma forma. Então, é uma guerra que a gente está, é uma guerra declarada, é uma batalha, assim, campal do homem contra a morte, parece. E isso pode trilhar caminhos muito perigosos, né? A gente pode desviar para coisas muito perigosas, como a gente de fato vê hoje, que talvez a gente chegue nesse ponto também de falar sobre transhumanismo, produzir vida eterna, né, cientificamente, né? Então, assim, o homem, de alguma forma, ele entende que há algo de muito errado com a ideia de morte, de doença. Senão ele não se incomodava com isso, né? E tanto que ele tem um sofrimento físico, um sofrimento mental, um sofrimento espiritual também. Então, no fundo, ele entende que a morte é algo que não deveria existir, ou ela não devia estar ali. Parece que tem algo de errado com essa ideia de que o homem morre. Parece que fere a verdadeira humanidade e que nos impede de atingir a plenitude do que é ser humano, o fato da morte existir, né? Então, a gente tem sede desse infinito, mas a gente não consegue esse infinito porque a morte é uma realidade existente. Parece que há uma sede, de fato há, né, uma sede por vida eterna, mas alguma coisa está ali e nos impede de chegar nisso. Então a gente tenta usar a medicina para combater qualquer coisa que não se aproxime da morte, por exemplo, né? Acontece que nessa presente era, a morte é inevitável, ela é meio que o Thanos, né? Então, o fato da morte ser teoricamente invencível, o homem moderno, muito cheio de si, né, confiante nas suas capacidades, no seu desempenho, ele tenta combater a morte de toda forma. Então, a junção dessa idolatria, né, do self, da autenticidade, da autoafirmação, com esse desespero da inevitabilidade da morte, faz com que ele entre numa certa negação e tente destruir qualquer coisa que lembre que ele é mortal. Então, por exemplo, você se entope de cirurgia plástica para você esquecer que você envelhece. Então, tem jeito de fazer medicina de um jeito muito estranho, muito estranho. Então, isso chega ao extremo quando a gente fala, por exemplo, de transhumanismo, pós-humanismo, de transferir a sua mente para uma máquina para que você tenha vida eterna. Então, essa busca de imortalidade através da ciência, por exemplo, é uma forma de mostrar como que nós temos um dilema muito grande com relação à doença, à morte, à comorbidade, que a ciência não consegue responder e nunca vai conseguir. E daí entram pressupostos puramente religiosos, né? Por isso, no fundo, eu falei que a medicina talvez seja nosso atestado de óbito, porque ela é incapaz de nos dar a resposta quando a gente vai até as últimas consequências. Ela é, sim, eu acredito, muito de graça de Deus, né? Mas ela sozinha não consegue chegar lá. Então, eu acredito que uma visão cristã da medicina, ela pode ser muito plural, mas ela sempre vai carregar consigo alguns pilares. Dignidade da vida, né, inerente ao ser humano por causa da imagem criacional divina que ele tem, e uma relação dual com a morte.
de combatê-la, mas saber que nenhum esforço seu vai acabar com ela. E, de certa forma, abraçar isso e usar isso como um testemunho. Então, um bom médico cristão, ele tem que ter compromisso com a vida, porque Deus tem compromisso com a vida. Mas um bom médico cristão, ele batalha contra a morte sabendo que o seu trabalho, ele está, ao mesmo tempo, perdido para ele, mas ganho por Jesus, né? E já vencido por Jesus. Nesse caso, o papel do médico cristão, então, eu acredito que seja oferecer, através da sua vocação, né, através do seu trabalho, um vislumbre, talvez um gostinho daquilo, uma antecipação que vai ser a Nova Jerusalém, quando não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Então, mostrar isso através da nossa vocação, talvez nos dê uma iluminação, assim, do que é essa loucura do nosso dia a dia, de ter ali, por exemplo, o Léo ter um paciente assim, que ele tá vivo ainda porque você tá dando pra ele uma noradrenalina. E se você tirar essa noradrenalina, ele vai morrer. E aí, assim, né, é essa hora que o pessoal pergunta, onde está o teu Deus? Então, nessas horas, os seus pressupostos, se eles não estão bem firmados, eles não vão conseguir dar as respostas corretas. Você vai ir até as últimas consequências e não vai conseguir as respostas. Então, aí o Léo, acho que foi brilhante falar que o cristianismo traz esse equilíbrio, porque ele dá um sentido para a vida, dá um significado para a morte, além dele te dar isso, ele te dá esperança e te faz entender que você é incapaz de destruir a morte, mas há aquele que já venceu a morte. Uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando aqui, que a gente fala sobre empatia, né? E eu acho que vocês até comentaram que existem estudos aí que mostram que não existe tanta empatia, assim, ou com o passar do tempo, né? Foi isso, Léo, que você falou, acho, né? Que com o passar do tempo parece que a empatia diminui também. E sempre tem essa necessidade aí, talvez, de lidar entre a empatia, a frieza, para poder lidar com certas situações, né? Eu acho que tem isso também, né? Parece que o médico ele tem que se tornar muito frio, mas e aí exige esse equilíbrio também, mas na verdade, pelo que o João Pedro tá falando, isso vai muito além disso, porque não é só a questão da empatia e muito menos da frieza, né? É uma questão que envolve o próprio amor cristão mesmo, né? É uma questão que envolve talvez um passo além da empatia, que eu gosto de pensar às vezes, que é a questão da compaixão, por exemplo, né? Eu acho que a gente fala muito de empatia, a gente fala pouco de compaixão, e existe uma diferença aí entre elas que a gente precisa compreender como exercer essas questões baseadas na questão do amor cristão, né? Tiago, só uma coisa importante, assim, talvez o ouvinte esteja ouvindo assim, meu Deus, aquele médico grosso da semana passada, então é porque ele tem que ser menos empático. Calma. Na verdade, assim, na faculdade de medicina, você recebe alguns treinamentos nas boas instituições para você aprender a equilibrar, porque você não pode ser excessivamente empático e pouco eficiente. Vou dar um exemplo para você, né? A pessoa estava, né, em casa fazendo uma refeição, de repente ela tem uma dor no peito e desmaia. Então ele é um homem que está infartado e está evoluindo para uma parada cardíaca. E você chama, né, o resgate chega na emergência. Aí vem a mãe aflita, a esposa aflita, né? Aquele homem estava ali diante delas e caiu. Aí chega o médico e vê aquela cena, as mulheres chorando, meu Deus, ele vai morrer. O médico, meu Deus, que coisa horrível, um pai de família, meu Deus, eu não posso mais trabalhar, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, você tem que ter o quê? Uma pessoa que saiba dar os comandos corretos, prescrever as medicações corretas. Aquela pessoa evoluindo com parada cardíaca vai ter que fazer massagem, vai ter que chamar o desfibrilador, ou seja, você precisa de alguém tecnicamente capacitado. Então ele está vendo aquele drama tem que levá-lo a ter compaixão. A compaixão é parte da capacidade do médico, mas aquela compaixão tem que se reverter em eficiência, não simplesmente se condoer daquilo, né? Então eu acho que quando a gente fala que reduzir a empatia, não é que o médico tem que ficar menos bondoso, digamos, é que idealmente ele deve equilibrar, né, a sua compaixão com a sua técnica. Então ele tem que saber reverter aquilo, inclusive para saber o momento de não fazer. Muito bom. Que eu acho que é o grande desafio do médico no século XXI é esse. Porque no século XX, quando a gente tem a grande revolução da medicina no século XIX, pensa, a gente saiu de uma época que o pessoal dava arsênico como remédio para as pessoas e de repente você consegue tirar as pessoas. O pessoal morria de infecção de garganta. O pessoal tinha uma amidalite e morria. Reis morreram por causa de amidalite, né? Destinos de nações foram mudados por causa de uma infecção de um dedo do pé.
né? E hoje, a gente consegue ir na farmácia, comprar um antibiótico e acabou, né? Então isso é uma revolução. Você praticamente venceu a morte na visão de muita gente. Só que aí você descobriu que existe uma limitação. Você não pode isso tudo, né? Em algum momento as pessoas ainda morrem. Então esse equilíbrio trouxe alguns choques para o médico. E o segredo agora da medicina é você saber, em alguns momentos, usar a sua empatia para investir com tudo para salvar a vida da pessoa. Em geral, a UTI é esse ambiente em que as pessoas têm um alto risco de morrer e vai para lá quem tem alto risco de morrer, mas quem tem muito a se investir, né? Então a pessoa vai lá e você vai fazer o que tem de mais potente para resgatar essa pessoa da morte. E tem um momento que, por exemplo, eu atuo, que é um paciente que já está no fim de vida, que às vezes tem uma doença que já ameaça a vida dele há muitos anos, né? O protótipo aí, um paciente com demência, né? Tá 10, 12 anos com demência, já está acamado, já tem falência de alguns órgãos, já está ali no fim da vida. A nossa atuação ali é o quê? É o que a gente vai parar de dar como medicamento, o que a gente pode fazer mais para dar conforto, o momento aí aquelas conversas difíceis com a família. Olha, vocês querem que faleça em casa, vocês pensam que vai ter que ir para o hospital, né? Você já tem ideia sobre como vai ser esse momento, né? Vai ter gente em casa, não vai ter gente em casa? Como é que vocês veem isso, né? E aí entram outras coisas. Então é o momento do médico parar de fazer coisas e olhar para o entorno e começar a conversar, a confortar. Então, o médico no século XXI, ele vai aliar esse conhecimento técnico, essa tecnologia dura dos equipamentos, dos dispositivos, né, até inteligência artificial, um monte de coisa muito, muito, muito avançada, com esse lado humano, que é o lado da conversa, do bate-papo. E aí eu penso que o cristão, ele tem muito a acrescentar, porque quando a gente falou do código de ética, né, por exemplo, como eu recebo a pessoa na minha porta quando eu vou fazer uma consulta? Eu estou sentada numa mesa e mando ela entrar de qualquer maneira, ou eu vou lá e cumprimento e recebo, né? Quando eu tenho uma notícia dura para dar para alguém, como é que eu falo? Eu falo nos olhos, né? Ou eu simplesmente, é isso aí, ó, o senhor pega esse papel aqui e vai em tal lugar, né? Você não precisa ser o médico que muda de voz, nem deve ser, não é adequado. Ai, tadinho do vovozinho. Isso até é errado, né? Isso até infantiliza e traz uma visão que a pessoa não precisa disso. Mas como que eu consigo ser assertivo e humano? Eu penso que como cristão, eu posso exercer amor. A medicina é uma oportunidade muito grande de demonstrar amor pelas pessoas. Andar mais uma milha, aí você anda 1, 2, 3, 4, né? Às vezes tem aquele paciente que é até um pouco desagradável no trato com você, né? Mas você vai ali aprender a demonstrar amor e é um exercício realmente diário e de você aprender a usar o que você tem de bagagem para melhoramento, não melhoramento da vida, simplesmente, mas para trazer mais vida aos dias daquelas pessoas, mesmo que tenham vida limitada, mesmo que esteja no momento crítico, né? Então vou dar só um exemplo aí, o Léo pode até corroborar ou não. Você tá lá na UTI, né? Aí chega uma família, aí você vê todo aquele contexto, aí vem a esposa, aí vem o pai, aí vem os filhos, não sei o quê, a família vê que tá em conflito, né? Tá vendo ali um grande problema por causa daquela pessoa que tá na UTI. Então você vai ter, como cristão, uma outra visão. Até o João, trabalhando com gestão, né? Vai ver ali situações, às vezes, relacionadas ao uso dos recursos. Então, acho que como cristão, a gente tem uma visão ampliada. Assim como Paulo diz que escamas caem dos olhos, né? O médico cristão vai dar uma olhada muito mais geral. E, claro, o momento de fazer e deixar de fazer. E o médico bem treinado, ele é empático, mas ele é tecnicamente competente. Então, se o médico ele é muito emocionado, mas é incompetente, não adianta. E se ele é muito competente, mas é grosseiro, mal educado, ele não está sendo ético, entendeu? Não adianta nada disso. A ética também deve ser exercida no dia a dia, nessas pequenas coisas, como, por exemplo, o modo como eu cumprimento, como eu toco o meu paciente, tudo isso aí entra na nossa ética médica. Eu acho que o que a Sil tem falado faz muito sentido para mim, como nós sofrendo um pouco os efeitos de ter passado por uma visão de mundo, uma cosmovisão, um imaginário social, seja qual for a palavra do momento, mas que um pouco mais iluminista, assim, tecnicista, e estamos entendendo que, poxa, o cristianismo fazia sentido sim, lá atrás, e algumas coisas estão começando a se entender novamente. Eu acho que um exemplo disso
é porque hoje em dia a gente não espera só o médico que vai resolver o meu problema. A gente espera o médico como um ser virtuoso. A gente espera ele como um referencial de saúde, um referencial de ser humano. A gente tem essa expectativa no médico. Eu gosto de pensar que é o super-herói invertido, assim, né? A gente, quando o super-homem lá fica na sua identidade de Clark Kent, ele finge ser fraco. Quando a gente coloca o nosso jaleco, né, que é um baita de um poder, a gente tem muito poder com o jaleco, a gente literalmente tem poder para pedir para uma pessoa tirar a roupa. Isso é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade muito séria. Só que a gente não é forte. A gente é tão fraco quanto todas as outras pessoas que estão ao nosso redor e a gente finge, entre aspas, a gente interpreta esse personagem forte. A empatia. Ô, mano, ver o médico fumando é muito frustrante. Né? Eu sei que ele tem mas, pô, o cara é médico que fuma, mano. Não pode. Nutricionista que come bacon, tá errado isso aí. Não pode ir atrás se você chegar atrás da unidade de pronto atendimento, né? Daí você vê o pessoal fumando em rodinha, né? É bem de jaleco ainda, né? É bem frustrante. Agora, tu falou do jaleco. O jaleco realmente é uma parada super poderosa. Mas eu tenho que falar pros amigos médicos aí que, mano, deixa o jaleco no hospital. Não vai na panificadora. Não fica andando na rua com o teu jaleco cheio de vírus aí, mano. Pô, ajuda nós, doutor. Entendeu? Inclusive, tá na lista de coisas éticas. Eu sei que você estudou 5 anos aí, você deu a vida, um rim, perdeu 5 namoros, entendeu? Mas, pô, mano, não anda com esse jaleco aí na rua, pelo amor de Deus. Gente, é só pose, porque o jaleco é uma coisa tão quente, desconfortável, que eu não sei como é que as pessoas gostam de usar isso na rua. É horrível de usar. Não, mas, pera, não, aí, Léo, aí eu vou ter que discordar de ti, sem propriedade alguma, porque eu sou um teólogo mequetrefe. Mas, mano, é que eu tenho um amigo meu que ele é dentista. Velho, os jalecos do meu amigo, mano, é uma parada. Eu queria andar com aquilo, entendeu? Porque é um jaleco. Inclusive, cara, é um case de sucesso no mundo da moda dos jalecos aí. Parece que é uma mulher que fez, cara. Ela achava os jalecos muito feios. Vocês conhecem a história ou não? Enfim, eu aqui com a minha cultura inútil, né? Pelo que eu lembro da história é o seguinte: eu posso estar errado agora, vocês me corrijam aqui nos comentários do YouTube. Gente, eu não olho os comentários do site. Comenta no YouTube, ajuda nós lá. E no Spotify também não olho. Muito obrigado por comentar no Spotify. Mas, gente, eu tenho que entrar numa plataforma, aprovar o comentário. A vida é muito curta, gente. Na moral, é tipo tirar o pendrive, remover com segurança. Ninguém clica naquilo. Puxa logo o pendrive e sai fora. Bem, no tempo que usava pendrive, né? Então, parece que essa guria tinha um jaleco e ela achava muito feio o jaleco da profissão, entendeu? E ela, não sei se ela tem algum gosto por moda ou uma amiga e tal. Cara, começaram a fazer uns jalecos style, entendeu? E, bicho, a coisa viralizou, ela ficou milionária. E o meu amigo compra o jaleco dessa mulher. Velho, não, na moral, eu iria numa festa de casamento com aquele jaleco. Mas, velho. Bibo, Lindo. dentista, né? É diferente? O jaleco do dentista é outro nível. O médico. Não, mas olha só, Sério? há especialidades médicas que o jaleco é meio chique mesmo. Dermato. Exatamente. Botox em dia. É cheio de piadas internas, né? Por exemplo, o dermato é aquele que vai estar assim, ele vai estar impecável. Impecável. O Botox tem que estar em dia. É isso que importa. E tá errado, né? O dermato tinha que estar pelado. A pele, ele tinha que aparecer só com tapa-sexo ali pra valorizar o que ele mais cuida, que é a pele. Exatamente. Exato. Não, acho que o dermato, se não tá com tapa-sexo, tá errado. Só fica aí meu protesto. O emergencista, por exemplo, se ele não tiver sujo de sangue, tá errado. Sangue, café, todas essas coisas, né? Tem que café, ter uma manchinha. Exatamente. O intensivista, se não tiver com uma ampolinha de noradrenalina na mão, tá errado também. Caraca, olha aí. E do geriatra, o que é, Sil? O geriatra, ele tem que se vestir meio... Não pode se vestir muito jovem, porque o pessoal fica olhando e falando, já é geriatra na cidade? Eu sei que a senhora fosse mais velha. Nem pode andar muito velho, uma família fica criticando, dizendo que você tá andando muito com idoso. Entendeu? Então você tem que estar no meio do caminho ali. Gente, é o famoso... É por isso que eu falo. Eu escolhi a especialidade que a gente usa pijama cirúrgico. A gente não fica usando jaleco. Que coisa mais desconfortável. O meu pijama de gabardine, ele é a coisa mais confortável. Eu fico 24 horas com ele é super confortável. E pediatra tem que ter Scooby-Doo, né? Tem que ter Scooby-Doo. Bichinhos. É. Aliás, tem uma clínica pediátrica numa cidade que eu não vou falar qual. Mas, mano, eles fecharam um contrato, sei lá com o quê, e assim, tipo, é personagem do Scooby-Doo. E não é da geração da minha filha nem do meu filho, né? Ficou mó caído, assim, no fundo é pros pais mesmo, né? As fantasias lá e os negócios. Eu não quero falar qual é a clínica, mas, enfim, eu acho que... Não, minha filha vai, Bibo. Minha filha vai. E o Rogério chegou à conclusão de que ela vai ficar aterrorizada quando ver Scooby-Doo da próxima vez. Exato. Não, cara, muito fora. Não, e gente, a clínica pediátrica, ela é excelente, porque assim,
assim, uma clínica um pouco mais nova, é ótimo, mas se você pega uma clínica um pouco mais antiga, uma enfermaria pediátrica do SUS, assim, você tem aqueles personagens que parece que saiu do I-99, assim, sabe? É o Sonic amarelo, é as meninas superpoderosas com a cor errada, todos os personagens desbotados, assim, porque estão ali há alguns anos já, e isso pode ser traumático para os seus filhos. Cara, mas enfim, Cuidado. jalecos à parte, então, e piadas de jaleco, achei interessante aí esse mundo. Aliás, gente, coisas que nós pacientes não fazemos nem ideia e que rola aí no mundo de vocês. Claro, coisas que vocês podem falar aqui no podcast, assim, também não quero traumatizar a galera, assim. Não, pra começar, assim, só do que a gente pode falar, os meninos podem concordar ou não. O médico, ele, se ele não se policiar, ele tá no modo medicina 100% do tempo. Então ele vai no churrasco, aí ele fulano, cara, peguei um caso, lembrei de ti. Cara, a gente monopoliza a conversa da medicina. Irrita a família, irrita o cônjuge, irrita todo mundo, porque você só fala de medicina o tempo inteiro. É irritante pra quem tá em volta. Então é muito difícil, isso já é uma coisa que muita gente que não convive com médicos não sabe, que o médico, se deixar, ele só pensa nisso, ele fica obcecado, ele se torna um ser extremamente irritante quando ele tá fora do trabalho. Eu acho que um clássico é na igreja. Na igreja é muito bom. Porque assim, uma coisa é o seu amigo muito próximo, uma coisa é o seu parente, outra coisa é a pessoa que você acabou de conhecer te pedir uma receita de graça ou pedir um atestado no meio do culto. Então tem todas essas questões. Nossa, assim. mano, olha esses crentes, velho. Mas assim, rola até assim atestado pra faltar o trabalho, esse rolê assim? Olha, eu nunca forneci, né? Mas eu já recebi esses pedidos. Nossa, mano, não, crente tem que acabar mesmo. Olha, receita de Rivotril, Pipo, o tempo todo. Teve um dia que eu peguei e falei, olha, não dou mais receita de Rivotril pra irmão da igreja. Pede pra procurar um médico dele. O pessoal acha que você tem que fornecer o Rivotril da turma toda. Isso é legal. Assim, há uma certa confusão, talvez, não sei, e aí eu acho que, assim, parece que quando a gente é médico, a gente tem dificuldade de se colocar na figura do paciente, né? Mas não sei se muito pelo nosso juramento, de a gente ter que prestar atendimento a todos sem nenhum tipo de preconceito, né? Se a gente, por exemplo, se deparar com um acidente, a gente é obrigado a ir lá e prestar o socorro e tudo mais. Mas a fronteira disso é muito tênue, porque, assim, até que ponto, aí eu vou falar e a Sil e o Léo vejam se concordam comigo. Até que ponto a gente se sente na obrigação de ver os exames daquele coleguinha e falou, olha meus exames, por favor, porque eu não tô querendo ir lá no meu médico, vou ter que marcar consulta, vou ter que pegar ônibus lá pro centro pra ir lá na consulta. Assim, eu na grande maioria das vezes eu cedo, sabe? Não sei como é a experiência do Léo e da Sil aí, mas essa fronteira é muito tênue. E assim, e aí pra fazer o que a confissão... A gente é crente, né? A gente é bonzinho, né? Essa é a real. Exatamente. A gente tem dificuldade de falar não pra vocês, tá, gente? A gente tem essa dificuldade. Muito interessante isso, porque eu acho que vocês entraram num ponto que eu queria, acho que a gente tá caminhando pro final, e eu queria tocar nesse ponto. A gente não pode terminar nossa conversa sem tocar nesse ponto, que tem a ver com essa humanização do médico também, né? A gente tá falando muito aqui sobre o ponto de vista do médico humanizado no sentido de humanizar os pacientes, né? Humanizar a vida das pessoas que chegam ali para serem tratadas. Mas eu tenho pensado assim, né? E eu acho que a gente vê isso constantemente, que existe a visão do médico, a visão que a sociedade tem do médico, e que, obviamente, a visão que se repete na igreja também, né? Que a igreja tem do médico. Que ou é aquele cara que é o sabe tudo, né? É o cara que vai ter as respostas e vai resolver todos os seus problemas, né? Aquele que você vai pedir pra olhar seus exames, igual você falou, né, João? Que vai pedir um remédio, uma receita em branco e tal. Sem data. Uma receita assinada, e enfim. Ou é o cara o estelionatário, né? Ou é o cara que vive pra ganhar dinheiro, pega todos os plantões do mundo pra poder enriquecer e em um ano ganhar o seu primeiro milhão, assim, né? São aqueles casos que muita gente fala e a gente conhece casos que são assim mesmo, né? Mas enfim, aí muita gente acha que o médico é esse cara, né?
60 plantõezinhos de 12 horas no mês dá tranquilo, tá? 60 plantõezinhos de 12 horas, tranquilo. Então, Basicão. pois é, né? Coisa básica, né? E aí, como é que vocês veem isso, né? E como que, o que falta, talvez, para a igreja entender melhor, né? Assim, eu tô limitando um pouco porque quando a gente pega como a sociedade vê o médico é muito amplo. Então, vamos reduzir aqui para o nosso contexto da igreja. Como que a igreja deveria olhar para o médico, né? O médico é esse cara que sabe tudo, é o estelionatário, ou ele é um ser humano, né? Como que a gente deve olhar para esse cara? Como que a gente deve... Eu tava conversando com a Sil antes, né? E ela falando, tem um cara que fica destacado na igreja também, tipo, é o fulano, é o doutor tal, né? Assim, na igreja ele não é só mais um membro, ele é uma pessoa diferente. Vocês veem isso? Ou vocês já enfrentaram muito isso? E como que a gente poderia melhorar essa forma de olhar para os médicos ao nosso redor? Olha, assim, guardadas as devidas proporções, eu acho que muitas vezes a figura do médico na igreja, ela sofre de males muito parecidos com o pastor. Porque, igual você falou, Thiago, parece que a gente não é um membro qualquer, sendo que nós somos fracos, como o Léo bem colocou, né? Então, eu vivi muito isso no meu contexto de igreja. Eu era uma igreja muito pequenininha e colocava-se sobre a figura ali do meu pastor, e às vezes acontecia comigo, com ele mais do que comigo, essa visão daquela pessoa inabalável, daquela pessoa que talvez ela não precise de tanto amparo quanto outras pessoas. Eu sentia muito isso. Então, por exemplo, eu via o meu pastor sofrendo muitas coisas que a gente tem se falado muito, né, sobre o sofrimento pastoral, né, o burnout, a solidão, muito por causa disso, por parecer que ele é médico, ele não precisa disso, ele é pastor, a relação dele com Deus é tão próxima que ele não precisa de outros tipos de cuidado, né? E o médico também, o médico é o que cuida, ele ser cuidado não faz sentido. Então, eu sinto um pouco disso. Eu nunca senti isso de maneira extrema, né? A minha vivência pode ser diferente do Léo e da Sil, mas eu sinto que tem um pouquinho disso. Já ele é médico, então ele se vira, sabe? Complementando o que o João disse, eu acho que falta na igreja uma normalização da medicina como uma profissão, como qualquer outra. Eu penso assim, nós temos... Por isso que eu falei de ser sacerdotisa, porque as pessoas pensam que você, como médico, né, que tem um código de ética muito rigoroso, você tem que agir, às vezes, como um sacerdote. Isso é um resquício de memória coletiva, eu penso assim. E isso, às vezes, traz alguns conflitos, né? O médico, quando às vezes ele está na igreja, ele chega para participar do culto, ele quer ali louvar a Deus, ele quer ouvir uma mensagem, igual qualquer pessoa, né? Ele quer aprender, ele quer estar na escola dominical, ele quer contribuir, ele é ali como membro, ele quer participar da cantina, né? Às vezes, se tem uma equipe de voluntário, ele quer varrer o chão, ele não está preocupado que não, como médico ele vai ter que fazer. E muitas vezes as pessoas pensam assim, Silvana, você quer trabalhar na igreja? Que bom. Vamos arrumar um horáriozinho para você fazer um atendimento aqui na ação social da igreja, né? E não é que a gente não queira, é que às vezes não é o momento adequado, o atendimento, o ato médico, né? Exige às vezes um local adequado, né? Condições adequadas. Então, às vezes você está fazendo uma coisa que está insalubre, né? Ou até arriscada. E às vezes você ali como membro da igreja, você quer contribuir, às vezes você quer dar uma aula na IBD, você, né, vender coxinha na cantina, principalmente se você não for endocrinologista, vai vender uma coxinha sem muita culpa. Você até comer coxinha, né? Meu Deus, e não gerou nenhum paciente, né, também. Exatamente. E às vezes você também, outra situação, né? Você está sentado lá e o povo começa, porque o poder de Deus é maior que o poder da medicina, porque os médicos desenganaram ele, mas os médicos, aqueles ateus, né? Aí você começa a olhar assim, claro que alguém vai falar isso dos advogados, né? Vai falar isso dos engenheiros, dos arquitetos, espero que fale, né, também. Mas assim, às vezes algumas situações constrangedoras, até cômicas, ocorrem, né? As pessoas fazem questão de te chamar de doutor ou doutora, sendo que você é só irmão fulano, irmã fulana, né? Então, não quer dizer que é pra gente ser desrespeitado, desmoralizado. Mas é tratar a gente com a dignidade humana que qualquer ser humano, né, qualquer irmão em Cristo merece. E lembrar, eu acho que o principal aí, a fase da faculdade é extremamente difícil, extremamente complicada, e a igreja tem que olhar para os estudantes de medicina que são membros, né, lembrar disso, né, o médico no início da carreira, às vezes ele para de ir à igreja, é muito tentador, porque, assim, não é que a medicina dá muito dinheiro, é que a medicina te dá muita oportunidade
trabalhar e ganhar dinheiro. Então, o médico, ele consegue, né, arrumar plantão, ele quer aumentar a renda, ele aumenta rapidamente, diferente de outras carreiras. Acho que essa é a grande ilusão. São pouquíssimos os médicos que têm uma renda alta, são menos de 10%, né, do total. A maioria dos médicos vai ter uma renda média na correria, trabalhando 60, às vezes 72 horas por semana. É muito mais do que a média da população. E para isso ele vai se cansar. Gente, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu nasci que eu me formei, queria ter o meu primeiro carro, fui trabalhar que nem uma doida. O que aconteceu? Eu bati o carro. Eu tava saindo, eu bati o carro no posto de gasolina, eu dormi na fila do posto de gasolina, né, voltando no plantão. Graças a Deus não amassei nada, né? Tive que pedir pro meu irmão levar o carro para casa, porque eu dormi. Ele falou que eu sentei no banco do carona e em 1 minuto eu estava roncando, né? Eu estava dirigindo. Então, é essa a vida de muitos médicos. Então, entender a medicina com esse olhar de misericórdia também, porque muita gente se ilude, acha assim, não, o médico, glamour, né? Aquela coisa, dinheiro, né? Iates. Isso aí, gente, isso aí é muito mais Instagram do que realidade. A realidade é o médico cansado, de olheira, é o médico, né, que tem família, né? Se for homem, a mulher acaba tendo que resolver as coisas da casa, porque o cara nunca tá presente. Se for mulher, aí pior ainda, não casa, não consegue arrumar marido, porque o marido diz que ela não vai se dedicar, entendeu? Não tem condição de casar, né? Então é essa situação, é bem complicado. Talvez é o ponto que o domínio próprio precisa agir também, né? Assim, às vezes do próprio médico saber onde dizer não, né? De saber reduzir suas cargas horárias e, enfim, essas questões que parece que são tentações muito grandes que o médico se vê, né? De trabalhar, se você falou, né? 60, 70 horas por semana, sendo que às vezes eu acho que essa visão cristã da medicina e de tudo que nos cerca, né? Assim, talvez nos ajude a botar o freio, a diminuir, a dizer que eu não preciso, né? Para que a gente consiga, e aí, né? Talvez nesse processo deixe de ser uma coisa destacada da sociedade e torne a ser vista como uma profissão como as outras, né? E isso é muito interessante também, porque eu acho que talvez, eu não sei como que é o contexto, né, interno, onde que os médicos vivem, mas parece que essa tentação é muito constante. Eu imagino que eles mesmos sintam uma pressão de eu não posso trabalhar menos do que isso, porque eu vou ser mal visto no meu meio, né? Eu não posso trabalhar menos do que 60 horas. Não sei. Pessoas vão me julgar porque eu estou negando o trabalho e aí eu vou ser mal visto como médico. Sendo que são questões de escolhas, né? Isso, dependendo do caso, são questões de escolha. Eu acho que, como a grande maioria das profissões, existe uma glamorização da hiperprodutividade. Isso é uma coisa que é real. E dentro da medicina isso é muito intenso. Mas eu acho que a geração mais nova de médicos já tem mudado um pouco a visão, porque as pessoas têm visto como trabalhar que nem um condenado não nos leva a nada, assim. Mas é interessante porque toda essa questão que a gente tem colocado me faz pensar que a medicina, ela gera muita curiosidade. Eu acho que quem não está dentro do contexto da medicina tem muita curiosidade com isso, enche um pouco a bola dos médicos e dentro do nosso contexto. E além disso, nós temos uma profissão e um curso de graduação que é que gera uma identificação muito grande. A identidade de ser estudante de medicina, a identidade de ser médico, ela é uma coisa muito intensa, é uma coisa assim muito virada de chave na sua vida, assim, e tudo gira em torno de medicina. Se você deixa teu curso de medicina te consumir, é que nem o João comentou no começo, a medicina ela nos engloba. Quando você vê, você tá no centro acadêmico da medicina, na atlética da medicina, no estágio da medicina que é de madrugada, na pesquisa da medicina, então ela tem... Todos os cursos de faculdade são assim, com certeza. Mas eu acho que a medicina ela tem uma maximização disso, assim, porque como tem aquela coisa do sonho que a gente sempre quis viver e agora a gente tá lá e a gente tem que viver ele ao máximo, e depois que você já viveu ele um tempo, você fica assim, meu Deus, agora eu vou vou fazer desfeito desse prato que eu comi, vou cuspir nesse prato. Então, a identidade da medicina ela é uma coisa que ela é reforçada pelo imaginário social e ela também é reforçada por nós mesmos, porque a gente fica assim, é medicina, medicina, medicina. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um dos participantes do nosso grupo da ABC2, que é o Tagore, que é: a medicina ela é eternamente inútil. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, a gente gosta tanto do que a gente faz, né? Mas um dia a doença vai acabar, né? A morte vai acabar. Então a gente vai estar desempregado. Então, de certa maneira. Claro que isso tem várias repercussões teológicas que a gente não vai abrir aqui agora, mas é interessante a gente pensar que o cristianismo, pra gente, como médicos, e a igreja é muito importante para fazer isso também, ela nos ancora na realidade da eternidade, de nos lembrar de que, beleza, a gente tá fazendo um trabalho que é muito legal. Eu amo ser médico, eu tenho certeza que os colegas aqui amam ser médicos também, porque é um negócio que é muito, muito intenso, é muito legal. Tanto que tem um monte de série por causa disso, né? A gente vive uma realidade muito bacana. Mas... Deve ser muito interessante, né?
Pra ter stand de série. Exatamente, deve ser muito interessante. Então, a gente vive toda essa intensidade e é tudo muito legal, mas se a gente não nos ancora na realidade da eternidade, muitas vezes a gente se perde. E a medicina, ela nos engloba e ela nos leva. Então, o pastor está preocupado com o estudante de medicina que está começando a faculdade agora, o grupo de jovens está preocupado com o estudante de medicina que está na faculdade agora, porque é muito fácil você deixar o estudante de medicina aí, porque ele vai se envolver com um monte de coisa e você vai pensar assim, ah não, mas ele tá ajudando um monte de gente. E é muito triste, porque não é incomum a gente ver o pessoal se afastando. Às vezes a pessoa começa, às vezes a pessoa entrou na medicina como um trampolim para a vida missionária, né? Tipo, vou fazer missões depois como médico, e com o tempo ela vai se afastando, a espiritualidade dela vai se apagando, porque ela deixa de fazer o devocional, porque ela tem um monte de coisa para estudar, ela deixa de ir na igreja, porque ela tem plantão para dar, e essas coisas elas são um pouco inevitáveis, assim, ela tem a nossa rotina, é parecido com trabalhar em shopping, sabe? Sabe aquela pessoa que você conhece que trabalha em shopping que você nunca vê ela, porque ela tá sempre trabalhando? A gente é mais ou menos assim também, nosso paciente não para. Gente, que legal ouvir vocês, muito bacana mesmo, e eu sei que esse papo dá para ter uma parte 2. Esse podcast aqui caberia muito bem num mesa cast, nós tudo sentado numa mesa, sem hora para acabar, e aí a coisa ia, né, que daí a gente puxava um tópico aqui, puxava outro tópico lá, e tem essas mentes brilhantes aí, que todos esses tópicos ficaram. Espero que vocês anotem isso, porque a gente quer voltar num outro momento aqui, que vocês tiverem tempo, obviamente, tá? O João tá de boa, né? O João é administrador, ele manda os outros trabalhar, então tá tranquilo. O Léo, tadinho, né? Tá ainda assim, daqui a pouco na próxima eu quero ver quantas barba branca, né? E a Sil é telemedicina, né? Agora fez curso de telemarketing e só atende por telefone agora. Muito bom, gente. Mas, pô, obrigado, João. Prazer te conhecer também. Parabéns pelo projeto Prisma e Deus abençoe. E ano que vem, quem sabe a gente tá junto aí. Amém. Obrigado, viu, Bibo? Obrigado, o Thiago, Léo, Sil. Foi um prazer enorme estar por aqui. E alô, Radar ABC2, ajuda a gente aí a fazer uma teologia bíblica da medicina. Olha aí, submetam projetos. Léo, obrigado, prazer te conhecer também, cara. Tamo junto. Gente, obrigado pelo convite. Como eu falei antes da gravação, participar do BTcast era a oração que eu nunca tinha coragem de fazer, mas eu sempre quis fazer. Mano, aí, ó. Agradeço o convite, mando um abraço pro pessoal que me cuidou muito na faculdade, que foi principalmente o pessoal da Aliança Bíblica Universitária, que estiveram junto comigo, fizeram muita diferença na minha caminhada. Poxa, que legal, hein? Que legal. Sil, tamo junto, tamo together. Qual que é o teu podcast? Tá em ato? Vai voltar? Tá rolando? O que tá acontecendo? Estamos com artesanias em vento e popa, Bibo. Episódios mensais regulares. Olha aí. E um abraço aí para meus colegas médicos e minhas colegas médicas, que nós médicas temos todos um universo particular aí. Médicas queridas, estamos juntos. Então tá bom, muito bom. Tiagão, é nós na ABC2, estamos together. E dezembro voltamos com mais BTcast ABC2, o último do ano. Legal. E a gente tem o nosso grupo temático ABC2 Medicina, né? O Léo e o Acil e o João também participam lá. Então, se você tiver interesse em participar do grupo temático da ABC2 Medicina, ou dos outros grupos temáticos, ou dos grupos locais também da ABC2, é só entrar lá no nosso site, procurar a aba dos grupos, solicitar a participação, que a gente vai inserir vocês nos grupos. Os grupos são gratuitos, ninguém paga nada, é tudo aberto, vocês podem participar, e os grupos estão aí justamente pra gente continuar essa conversa, né? Pra gente poder conversar sobre fé e ciência nas mais diversas áreas. Muito bom. Voltamos na semana que vem com mais BTcast. Terça-feira tem BTcast, sexta-feira tem BT Papo. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.